Nas proximidades da ponte da cidade, a polícia descobriu um homem afogado. Aquela vítima era de fato quem ele já foi um dia. Ele vagou por um mundo de sonhos longos que pareciam não ter fim. Sentia-se como um feto no útero, alimentando-se por meio do cordão umbilical. A confusão o dominava e a dor era intensa, como se sua cabeça estivesse prestes a explodir. Ele ansiava por uma libertação. Então, despertou em uma bacia de água, envolto em panos por mãos ternas que o colocaram em uma cama. Ao abrir os olhos, viu o rosto de uma mulher inclinado sobre ele. Ela falava algo, mas suas palavras eram incompreensíveis. Instintivamente, colocou a mão no dedo da criatura que estava ao seu lado na cama. E de repente, se viu nos braços daquela mulher. Um homem estava sentado perto da lareira, sugando o leite do seio da mulher. Ele mal conseguia acreditar que estava vivenciando aquilo. Aos poucos, percebeu que a pessoa que o amamentava era sua mãe, e o homem que acendia a lareira, seu pai. Seria tudo um sonho? As palavras ainda não saíam de sua boca. Recordou-se com clareza de que naquele dia havia saído para fazer compras no seu bairro. Lembrou-se de como passava os dias trancados, sem amigos, desperdiçando tempo com jogos de computador. Mas naquele dia, por algum motivo, sentiu vontade de sair. Largou seu emprego e vivia de suas economias enquanto procurava uma nova oportunidade. Não queria viver apenas para sobreviver. Seu pensamento vagou pela movimentada cidade, cheia de pessoas de negócios trajadas em ternos. Aquela cena parecia tão natural, mas ao mesmo tempo, ele se sentia como um impostor. De repente, avistou uma criança se equilibrando na grade da ponte com uma mochila nas costas. Na fração de segundo seguinte, o corpo da criança escorregou da mureta, caindo no rio. Ele pensou em como deveria ajudar. No entanto, a ideia de que isso poderia custar sua própria vida pairou em sua mente, fazendo-o hesitar por um momento. Afinal, mesmo sem obrigações inacabadas ou pessoas que sentiriam sua falta, ele se jogou na água. O frio intenso penetrou em seus ossos enquanto sua consciência ia se apagando. Ele aceitou a morte com leveza. Pensou que se isso realmente fosse verdade, talvez todos nascêssemos com memórias de vidas passadas, as quais esquecemos com o tempo. Seus devaneios foram interrompidos por seu pai, que o levantou e disse que o chamariam de Yuri. Yuri observou atentamente seus novos pais e notou que, com exceção do formato das orelhas, eram exatamente as mesmas pessoas que ele lembrava de sua vida anterior. Contudo, o estilo de vida deles parecia muito distante da modernidade com a qual estava familiarizado. Quem eram? O que faziam? Ele pensou, por hora, em se livrar das fraldas. Enquanto observava o mundo pela janela de seu berço, percebeu que estava em uma área rural. As pessoas eram invisíveis, mas o canto dos pássaros e os sons dos animais faziam parte da sua nova realidade. Yuri se perguntava o que mais poderia existir além daquela janela. 1 ano se passou, e embora o início de sua vida tivesse sido monótono, ela se transformou em um mar de descobertas. Seus pais, sem entender suas palavras, ouviam atentamente as histórias que ele contava. Ele se perguntava quem eram essas pessoas que se tornaram seus pais, e nunca conseguiu compreender como os outros viam a vida. Ao observar como seus pais o tratavam, Yuri chegou à conclusão de que isso era amor. Ele se dirigiu ao rio próximo de casa e, sentado na margem, fitou seu próprio reflexo nas águas tranquilas. Seus grandes olhos infantis miravam curiosamente o que lhe era devolvido. Ao tocar a areia da praia, sua mão encontrou uma pedra, que lançou com força na água, fazendo seu reflexo desaparecer. 3 anos se passaram, mas nem sua memória, nem sua essência se desvaneceram. Era evidente que ele continuaria a viver sob o novo nome de Yuri. Seu pai, Lukial, virou-se para ele, convidando-o para acompanhá-lo. Havia algo que desejava mostrar. Logo, o menino avistou um enorme pássaro de estimação, um kakidori. Curioso, Yuri perguntou ao pai se eles iriam a algum lugar montado nele. Luke confirmou, assegurando que a experiência seria emocionante. Radiante de felicidade, Yuri subiu na sela e o kakidori os levou rapidamente em seu voo,
Era uma ave bastante veloz, mas a aventura que o pai planejara ainda não se concretizara. Yuri ficou maravilhado ao contemplar as imensas montanhas ao longe, com seus picos imaculadamente cobertos de neve. Luke indicou as construções próximas e comentou que ali era sua fazenda. Luke, por que você acha que construiu essa fazenda aqui? Perguntou. Surpreso, Yuri questionou se ele realmente havia feito tudo isso por conta própria. Luke, sorrindo orgulhosamente, confirmou que sim, que havia erguido aquele lugar do zero. Yuri, incrédulo, quis saber como era possível, considerando que seu pai parecia ter apenas 20 e poucos anos. Luke pediu que o filho respondesse a sua pergunta. E Yuri, pensativo, sugeriu que era para que os animais não perturbassem os outros moradores com seus gritos. Luke sorriu, reconhecendo que essa também era uma razão válida, mas explicou que mantinham seu rebanho de forma a não causar incômodos. Apontou para as montanhas ao redor e explicou que estavam protegidos do vento, que dificultava o crescimento dos pássaros. O menino então perguntou se seu pai gerenciava o lugar sozinho. Luke sorriu, esclarecendo que não era bem assim. Ele tinha empregados. O kakidori era alimentado em sua maioria com uma mistura de feno, milheto, nozes, feijão e outros grãos. Enquanto pastavam, os pássaros também caçavam coelhos, mas evitavam lhes dar carne, pois isso os tornava mais selvagens, exceto em casos de pedidos especiais para clientes que preferiam aves de temperamento mais calmo. Nesses casos, ofereciam-lhes camundongos e outros pequenos animais. Luke explicou que esses pássaros, se bem treinados, poderiam se dispersar em campos de batalha e causar um grande impacto. Ele os considerou representantes de uma espécie de animais de combate. Por mais que no futuro fosse necessário montar um deles, Yuri preferia evitar um pássaro tão indomado. Pensou que, eventualmente, herdaria essa responsabilidade e precisava se empenhar em aprender sobre o assunto. Logo depois, seu pai o convidou a entrar em um prédio. Curioso, Yuri perguntou o que era aquilo. Luke abriu a porta e instruiu o filho a entrar. Ao atravessar a entrada, Yuri avistou um magnífico pássaro empoleirado em seu poleiro. Sua presença imponente e bela o deixou em estado de choque. Luke explicou que era a águia real, um animal do qual cuidava com muito carinho. Yuri, admirado, ergueu o olhar para a águia que, ao bater suas poderosas asas, deixou-o sem palavras. Não conseguia acreditar que tal criatura fosse real. Luke então revelou a Yuri que a águia era extremamente inteligente e, com o tempo, poderia se tornar bastante amistosa. Contudo, Yuri também teria que aprender a montar nela. Surpreso, o menino mal podia conter sua emoção. É realmente possível montar uma águia? O pai de Yuri respondeu que essa era a origem da história do Cavaleiro do Céu. Yuri, que já ouvira a narrativa, ainda não havia compreendido plenamente o papel do cavaleiro na trama. Enquanto isso, seu pai apitou e fez um sinal no ar, e a águia, como se entendesse, alçou o voo em direção a Yuri. Surpreso, o menino hesitou, mas Luke estava ao seu lado, tranquilizando-o. Era uma tradição familiar que as crianças montassem a águia real ao atingirem os 3 anos. Seu pai, um renomado cavaleiro da Águia Real, começava a preparar Yuri para o grande momento. Vestiu-o com roupas quentes, capacete e óculos, enquanto ele mesmo se vestia de maneira similar, e aconselhava o filho a seguir suas instruções, alertando-o para não abrir a boca enquanto voava. Logo, estavam ascendendo pelo céu, flutuando acima de florestas e campos intermináveis, confortavelmente instalados em uma cela especial. A vista era deslumbrante. Yuri percebeu que o mundo no qual se aventurava era muito mais vasto do que o que se via pelas janelas de qualquer avião. De repente, a águia fechou as asas e mergulhou em direção ao chão em uma velocidade assombrosa. Após um momento, seguindo as orientações firmes de Luke e Holly, conseguiu subir novamente. Yuri lembrava-se das palavras de seu pai sobre aqueles que não suportavam a altura e sentiu-se aliviado por não ser um deles. Na verdade, a emoção do voo preenchia seu coração de alegria, e ele desejava reviver essa experiência todos os dias.
Quando a águia finalmente aterrissou e Luke saiu habilidosamente da cela, Yuri ficou em dúvida sobre o que fazer a seguir. Pensou em descer escorregando, mas hesitou. Luke então abriu os braços e questionou o filho sobre sua hesitação, encorajando-o a pular. Ele o pegaria. Esse gesto era parte de um novo entendimento para Yuri, que sentia a presença acolhedora de seus pais, Luke e Suzuya, e imaginou como seria viver nesse mundo maravilhoso. Era o quarto aniversário de Yuri e ele fez um pedido sério aos pais: um caderno em branco. Luke, surpreso, questionou a utilidade do caderno, e Yuri explicou que queria escrever suas memórias e pensamentos, preferivelmente em um livro grosso. O pai perguntou sobre suas habilidades de leitura e escrita, e Suzuya respondeu que já não tinha mais o que ensinar. Ele estava pronto. Yuri pensou que não aprendera muito com ela, já que sua mãe vinha de uma família de agricultores e nunca frequentara a escola. Ela adquirira suas habilidades com seu pai ao trabalhar no campo, enquanto Luke era de uma família nobre que, embora deixara suas posses, ainda procurava se sustentar na nova realidade. Apesar de seu pai ser um nobre, eles viviam modestamente, apenas os três em uma casa pequena, e Yuri não conseguia entender por que não podiam comprar um simples caderno. Após um breve momento de hesitação, Luke consentiu com a compra, desde que Yuri aprendesse a ajudar sua mãe nas tarefas diárias e também na fazenda. O menino prometeu que atenderia a todas as expectativas e agradeceu aos pais pela compreensão. Logo estavam de volta na águia, voando em direção a Sibiak, a cidade central do reino de Shalta. Luke anunciou que iriam à capital real para entregar a águia real, e Yuri se empolgou com a ideia de poder escolher o livro que desejava, ao mesmo tempo em que teria a oportunidade de explorar a cidade. Enquanto sobrevoavam um vasto rio, Sibiak se aproximava, com alguns prédios situados em uma grande ilha no meio das águas. À medida que desciam, os edifícios começavam a ganhar proporções, e Luke pediu a Yuri que se segurasse firme. Finalmente, a águia tocou o solo e foram recebidos por um homem chamado Gala, que cumprimentou Luke e observou que realizaram uma grande aterrissagem, como sempre. Luke informou que estava ali para fazer uma entrega, e Gala, supondo que se tratava de um pedido de Sua Alteza, ficou curioso sobre Yuri, perguntando quem era o menino. Luke respondeu que ele era seu filho e que completava 4 anos naquele ano. Yuri cumprimentou o homem com cortesia, expressando sua alegria em conhecer um amigo de seu pai. Gala acariciou a cabeça do menino, elogiando-o por ser uma criança bem desenvolvida, dizendo que não via uma criança tão brilhante desde a princesa. Ela comentou que seu próprio filho também estava completando 4 anos, mas que havia uma grande diferença em maturidade em comparação a Yuri. Luke interveio, pedindo a Gala que não superestimasse o menino. Nesse momento, uma pessoa se aproximou de Sr. Gala e questionou sobre o que estava acontecendo. Informou que Sua Alteza, Carol, havia chegado. Gala percebeu que ela tinha vindo para admirar a águia. Ele então perguntou a Luke se tinha autorização para levá-la, expressando preocupação com a possibilidade de se meter em problemas. No entanto, Gala refletiu que ajudar em situações difíceis poderia facilitar a amizade no futuro. A princesa se aproximava vindo com uma comitiva, caminhando com graça e confiança. Ambos os homens se inclinaram respeitosamente em saudação a Carol. Ela manifestou seu desejo de ver tudo da melhor forma possível. Apresentando-se como Carol Furchalter, perguntou sobre Luke e Howie. Luke respondeu com um sorriso, afirmando que era uma honra conhecê-la. A princesa mencionou ter ouvido sobre a forma como ele se destacou durante as apresentações noturnas. Howie, por sua vez, comentou que havia sido derrotado por Gala, que estava ali presente. Carol, sabendo do talento de Gala em criar águias magníficas, voltou sua atenção para o pássaro que Yuri e Luke trouxeram e indagou sobre seu nome. Luke revelou que ainda não havia escolhido um e sugeriu que fosse a princesa a nomeá-lo. Surpresa com o tamanho da águia, Carol perguntou se era possível já montá-la.
Luke explicou que a águia havia chegado de uma longa viagem e que era melhor deixá-la descansar naquele dia. Gala então viu uma boa oportunidade para ensinar a princesa a montar. Luke enfatizou que para isso seria necessário conquistar a confiança da águia, que retribuiria o carinho que recebesse. Carol garantiu que se comportaria e que não a machucaria. A princesa agradeceu a Luke pelo presente da águia e prometeu valorizá-la. Após entregar a Eve a ela, Yuri e Luke decidiram passear pela cidade. Curioso, Yuri perguntou a seu pai quem era aquele gala que acabaram de conhecer. Luke explicou que ele era um membro da Academia dos Capitães Reais, onde estudava desde seus tempos como cavaleiro. Comentou ainda que, no futuro, Yuri também frequentaria essa academia, e que ele mesmo havia desistido no meio do caminho, mas acreditava que seu filho conseguiria lidar com isso. Logo, encontraram uma loja de livros e decidiram entrar. A loja estava repleta de produtos variados. Luke sugeriu que Yuri observasse e escolhesse o que mais lhe agradasse. O menino ficou encantado com os cadernos expostos na vitrine, e Balsam, após pedir permissão ao proprietário, começou a examinar cada um deles com atenção. Enquanto isso, a proprietária perguntou a Luke se ele estava escolhendo um livro para a criança. O homem explicou que seu filho precisava de algo para anotar seus pensamentos. A mulher comentou que todos têm memórias preciosas que não querem esquecer, mesmo na infância, e compartilhou que se esforçava para recordar as palavras que seu pai costumava dizer e as receitas de sua mãe. Ela lamentou por ter esquecido tantas coisas importantes e afirmou a Luke que aquela compra seria valiosa para ele, pois, quando partisse, a criança poderia se esquecer dele. A velha perguntou se Luke não achava isso triste. Depois de um momento de escolha, Yuri finalmente decidiu qual livro levar. A velha questionou se ele tinha certeza de sua decisão, lembrando que, ao escolher algo mais caro, às vezes era melhor gastar um pouco mais para evitar arrependimentos. Yuri, decidido, observou que outros livros tinham folhas mais grossas e menos páginas. Luke viu que o livro custava 2.800 lugus e perguntou à proprietária se ela teria troco para 3.000. Enquanto ela buscava o troco, comentou que o menino parecia ter um bom gosto. A mulher então ofereceu uma promoção especial, mas avisou que só poderia aceitá-la após receber o restante do troco de 800. Luke suspirou, decidindo que pediria um pouco de tinta. Frustrado, Yuri refletiu que as coisas não estavam indo tão bem. Sem uma forma de pegar uma ave emprestada dos estábulos reais, já que a ordem estabelecida proibia empréstimos que não fossem para necessidades do Estado, a alternativa seria encontrar uma carruagem que passasse ou alugar um cavalo por um preço alto para voltar para casa. Luke informou a Yuri que a jornada até casa seria longa e que iriam parar para pernoitar em uma das cidades próximas, onde trocariam para um novo pássaro. Era, portanto, prudente que se certificassem de guardar todas as suas coisas importantes. Enquanto desfrutavam do almoço, Luke elogiou Yuri pelo excelente trabalho que ele havia feito naquele dia, reconhecendo que o menino devia estar exausto após uma viagem tão longa. Ao contrário de voar na águia real, teria que desviar pelo caminho. Yuri, por sua vez, comentou que havia percebido isso durante o voo, sentindo que estavam se afastando para o sul da cidade de Januá. Seu pai, surpreso, questionou como ele poderia ter notado isso. O menino explicou que, ao chegar, a colina ao sul da cidade lhe parecia familiar. Ele também notou que a águia não conseguiria transportar 2 adultos ao mesmo tempo, o que era um pouco problemático. Luke aconselhou que não tentassem isso, pois era bastante perigoso e haveria grandes chances de falhar. Yuri indagou se a mesma regra se aplicaria a se fosse uma garota, ao que Luke respondeu que isso era típico de romances, dando espaço para estudantes ingênuos se deixarem levar pela fantasia. Eles não deveriam seguir esse caminho. Curioso, Yuri perguntou se a garota com quem haviam se encontrado mais cedo era a que seu pai se referia. Luke explicou que ela era a filha de Sua Majestade, Simone, e que tinha uma irmã mais nova. Porém, Simone seria a próxima rainha.
absorvendo a informação. O pai, olhando nos olhos do filho, fez uma pergunta direta: se ele realmente estava apaixonado. A família real não era assunto fácil. E quanto a ele, a escolha de um parceiro mais adequado seria alguém como sua mãe. Yuri ficou pensando em como seus pais haviam se conhecido. Quando a noite caiu e seu pai já estava dormindo na cama do hotel, Yuri acendeu uma vela e retirou o caderno que acabou de comprar. Colocou a tinta e a pena ao lado do caderno, pensando em seus conhecimentos e as memórias. Com a certeza de que suas anotações se tornariam um verdadeiro tesouro, ele se lembrou dos últimos 3 anos, desde que fizera sua primeira anotação. Hoje fazia 7 anos. Yuri prendeu Kakidori ao poste do lado de fora de casa e ouviu a voz alta de seu pai enquanto ele conversava com alguém. Logo soube que o carteiro havia trazido uma carta do chefe da família, notificando sobre seu envio para a guerra. Luke disse que havia deixado a casa principal há muito tempo e que, mesmo que a guerra estourasse, não precisaria ir. Nesse momento, Yuri percebeu que um conflito estava de fato começando. E com isso o recap acaba. Se quiserem parte 2, comente